Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com muita alegria para levarmos até vocês o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro aqui do Luz na Penumbra. O programa Luz na Penumbra, que vocês sabem, vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre com o estudo de uma obra básica do Espiritismo. E hoje eu não estou sozinho, né? Normalmente faço sozinho, Paloma me abandonou, e só no estudo, não no casamento, graças a Deus. Mas hoje estou aqui com o nosso Henrique Parente e Renato Souza. Bem-vindo, Henrique. Que alegria! Tem tempo que eu não apareço por aqui no Luz na Penumbra. Exatamente. Mas que alegria estar aqui mais uma vez. Renato, seja bem-vindo. Opa, João, estamos retribuindo aqui aquele Luz na Penumbra que você compareceu comigo e com o Bio Fabiano, não é isso? Pois é, então fala do Luz na Penumbra que vocês fazem na Revista Espírita, né? Isso, ano ímpar, né? Nós estamos em maio de 1859, né? Estamos lá mais ou menos nesse período aí, tá? Toda sexta-feira, 21h30. Vamos junto lá, eu e Bio Fabiano e essa galera linda aí, nossos irmãos da Rádio Rio de Janeiro aí. Tá? Geralmente eu os ouço pela manhã, bem cedinho. Na reprise, né? É verdade, a reprise é sempre às 3 horas da manhã e depois às 6 horas da manhã do dia seguinte é que for ao ar. No caso da sexta-feira, é às segundas-feiras. Exato, é. 3 da manhã e 6 da manhã. No caso do programa de hoje, é toda quinta a reprise, às 3 e 6 da manhã. Nós, então, estamos aqui no estudo, como disse, do livro Obras Póstumas, a Constituição do Espiritismo, e vamos começar o parágrafo 10, Allan Kardec e a nova Constituição. Bom, é bom que se diga que Allan Kardec, ele, além de professor, além de um grande estudioso, além de um grande espírito, ele tinha uma noção muito grande de administração. Tanto é que ele ficou, aos 14 anos, responsável pelo Instituto de Verdun, na Suíça, o Instituto de Pestalozzi. Pestalozzi teve que se ausentar. Ele ficou não só uma vez, foram várias vezes que o Hippolyte, o jovem Hippolyte, ficou responsável. Qual a idade dele, João? 14 anos nessa época. E aí ele tinha que ter esse aprendizado da administração, do que é necessário para que não deixe uma ideia ir por caminhos errados, não deixe uma ideia morrer, não deixe uma ideia ser deturpada. Então, dando continuidade ao estudo de Obras Póstumas, o nosso livro de estudo de todas as quartas-feiras, vamos ao capítulo Credo Espírita, iniciando o capítulo Credo Espírita. Preâmbulo. Os males da humanidade provêm das imperfeições dos homens. Pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Esse primeiro parágrafo aqui já tem muita coisa para a gente falar. Mas eu queria chamar a atenção a essa palavra imperfeições ou imperfeição. Kardec recebe sempre as instruções dos espíritos superiores, melhor dizendo o seguinte: usai as palavras que quiserdes, mas entendei-vos. Quer dizer, se imperfeição é uma palavra que representa a não perfeição, o próprio Kardec faz esse estudo, se eu não me engano, na Revista Espírita, 1862, se eu não me engano é isso, fala a respeito da imperfeição. Não seria realmente uma imperfeição, mas seria um processo que ainda não foi concluído. Não chegamos à perfeição, não completamos o ciclo, então não somos ainda perfeitos.
E aí Kardec usa essa expressão imperfeição, para nós entendermos então, são todos os espíritos que ainda não chegaram à perfeição. Verdade. Eu acho que o título desse estudo é Da Perfeição dos Seres Criados. Sim, é o título. sim. É imperfeição. Ele troca, nesse estudo, a palavra imperfeição por incompleto. Isso. E é muito legal. Te dá uma noção assim diferente quando você pensa assim, incompleto. Você se sente até melhor, né? E porque nós precisamos exatamente continuar o processo de aprimoramento. Então, enquanto for viciosos, como diz aqui nesse iniciozinho, e outras questões, a gente vai ter problemas. Vamos ter. Então, mas para mudar isso aí, é preciso realmente se dar conta da existência delas. Verdade. E é bom que se fale, né, que o livro Obras Póstumas é a compilação, é reunido vários estudos que Kardec tinha e que ele colocava lá num cantinho, numa gaveta, alguma coisa, e que foi encontrado depois por sua esposa, por sua viúva na época. Então, certamente Kardec não colocaria esses termos se fosse fazer um estudo a respeito disso, tanto é que não coloca na Revista Espírita. Mas essa questão, o Renato, interessantíssima que nós temos aqui, quando ele fala pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Olha só. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. É interessante ouvindo vocês falarem sobre a questão da palavra imperfeição, não é? Eu não sou imperfeito, eu estou imperfeito. Sim. Por que eu estou imperfeito? É preciso saber por que eu estou imperfeito. Ainda estou. Eu gosto muito do ainda. Tenho usado muito ainda, porque ainda. Roberto Carlos tem uma música, olha, né? que ele diz assim: nós não somos perfeitos ainda. Exatamente. Né? Seres humanos é o nome da música. Exatamente. Nossos vícios, as nossas dificuldades, o Allan Kardec trata disso muito bem, né? É que vão fazendo com que a gente vá nos atrapalhando. Nós somos atrapalhados, não é? Não queremos alcançar situações de forma fácil e muitas outras situações mais graves ainda dos nossos vícios, das nossas situações difíceis, dos nossos dramas, eles afetam sim os outros, porque eu posso, através de um golpe, não é? Entendamos o golpe como algo que eu tenha feito, passar alguém para trás, e tu está prejudicando o outro. E eu prejudico, inclusive, meu próprio familiar. Eu posso fazer isso dentro da minha própria casa. Meus vícios chegam a tal ponto que, se eu não tratá-los, se eu não observá-los, e quem está de fora também não conseguir um meio de prestar ajuda, tentar prestar a ajuda necessária, né? Não fizer, isso pode atrapalhar a família inteira. Né? Com certeza, dependendo da situação, pode atrapalhar a família inteira, desestruturar toda uma organização, toda uma administração familiar, nesse sentido, tá? Então Kardec traz muito bem para falar aqui da nossa situação, que conforme o Livro dos Espíritos trata, né? Fomos criados simples e ignorantes, não é? Nós viemos e Deus nos aguarda com a outra mão para que a gente retorne pela outra mão dele, que é a mão do coração, né? Mas de uma outra forma. Ou seja, nós vamos ter que passar por todas as situações. E do início, de simples e ignorantes, até mais para frente um pouquinho, a gente foi se desviando do caminho. Fomos dando valores, fomos agregando valores que não estavam corretos perante um grande ensinamento, perante a vontade do Pai. E por isso, sim, a gente está distante, está longe ainda de retornarmos a esse seio paternal aí, fraterno do nosso Pai. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Credo Espírita, segundo parágrafo diz ele aqui: sem dúvida, boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para tornar venturosa a humanidade, porque mais não fazem do que comprimir as paixões ruins sem as eliminar. Em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras e só reprimem
os mais salientes atos maus sem lhes destruir as causas. Aliás, a bondade das leis guarda relação com a bondade dos homens. Enquanto estes se conservarem dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, farão leis em benefício de suas ambições pessoais. A lei civil apenas modifica a superfície. Somente a lei moral pode penetrar o foro íntimo da consciência e reformá-lo. Tem um debate muito grande aí sobre leis. É óbvio que os seres humanos eles precisam trabalhar para que as leis humanas sejam cada vez mais eficazes. Mas como Kardec está chamando a atenção aqui, não no sentido de repressão, mas no sentido de moralização. Pode falar. Eu gosto muito dessa expressão foro íntimo. Eu gosto muito, porque é particular mesmo de cada um. Eu já sei que isso está errado. Eu estou trabalhando para que eu não erre mais. Sim. Não vai, as coisas não vão pirlim-pim-pim, varinha de condão, né? Não vai nem Henrique está sorrindo ali. Não vai acontecer pirlim-pim-pim lá, não vai acontecer. Sim. Então, é importante, eu gosto muito disso, é de foro íntimo, é de cada um. E ele deixa claro nesse parágrafo que ele coloca aqui, a reforma moral, que é um trabalho, é de construção. Vamos procurar o terreno, né? Tem todo um trabalho que tem que fazer lá, os engenheiros sabem muito bem o que tem que fazer, terraplanagem, não é isso? Porque senão eu vou construir minhas vigas aonde? Vai cair, o prédio vai cair, não é verdade? Sim. Preciso ver o alicerce, preciso fazer tudo isso e aos poucos eu vou edificando a árvore em mim. A árvore o quê? Dos ensinamentos cristãos. Mas eu já sei, tá? Eu já sei e já reconheço. Isso é importante. E vontade. Então é de foro íntimo. Porque é de cada um. Ainda não consigo. Eu ainda não consigo, tá? Mas eu vou. Uma hora eu vou. Eu já sei. Então você já deu um grande passo. Imagina, vamos pegar rapidamente nossa encarnação. Se um hoje ainda faz coisas que a gente vê aí afora, que a gente julga, nossa, isso é uma barbárie. Imagina o que esse ser fazia antes. Então hoje ele está na melhor reencarnação dele. Não é? Ele já ama, ele já aplica o amor à família dele. Antes ele fazia o que ele faz com os outros, com a própria família. E já não o faz mais. É importante a gente ter esse olhar e exaltar o bem, não é? Sempre. Tá. A gente fica muito preso a... Não, ainda existe muita maldade no mundo, mas se nós compararmos com o passado, eu digo passado mais longínquo, tipo Idade Média, por exemplo, na época do Cristo, por exemplo, antes até, você vai ver que a barbárie era imensa. Então a gente não pode hoje imaginar que a violência que existe no mundo seja maior do que a violência que existiu há 200, 300, 500 anos, por exemplo, né? Não é por aí. A gente sabe que ainda não é um mundo que nós gostaríamos de habitar, óbvio. Nós gostaríamos de habitar num mundo onde não houvesse assalto, não houvesse assassinato, etc. e tal. Mas isso não existe ainda. Nós necessitamos, na verdade, do que acontece agora no nosso planeta. E seja onde for, né? Mas, meus irmãos, nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra. Hoje o estudo de obras póstumas. Estamos estudando o Credo Espírita, o capítulo que Kardec intitula como Credo Espírita. Temos aqui a companhia do nosso Renato Souza e Henrique Parente, e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Muito obrigado pela presença de vocês. É sempre bom termos essa presença, mesmo que à distância, mesmo que por pensamento, de cada um de vocês. Bom, vamos aqui ao texto, retornando o texto. Reconhecido, pois, que o atrito oriundo do contato dos vícios é que faz infortunados os homens, o único remédio para seus males está em se melhorarem eles moralmente. Uma vez que nas imperfeições se encontra a causa dos males, a felicidade aumentará na proporção em que as imperfeições diminuírem. Existe uma questão, aliás, são duas questões que se complementam. A questão 11,
e a questão 18 do Livro dos Espíritos. Que juntas a gente pode pensar assim, a pergunta seria se nós um dia veremos a Deus e se nós nos aproximaríamos da perfeição divina. E aí a resposta conjunta seria: quando não mais tiver o homem o espírito obscurecido pela matéria, o verá e o compreenderá, estará mais próximo, e à medida que o homem avança, Deus levanta o véu do conhecimento. Ou seja, se nós nos aplicarmos a colocar em prática, e isso é uma coisa fundamental nas nossas vidas, nós não vamos nos fazer com que nós sejamos aqueles mártires. Não seremos mártires, não seremos heróis. Nós seremos sim espíritos melhores, com mais capacidade, com mais probabilidade ao bem, propensão ao bem, porque nós iremos aplicar todos esses ensinamentos que nós recebemos na nossa vida. A gente lembra sempre, não é na vida do outro, não é tentando modificar o outro. O marido não tem que tentar modificar a esposa, nem vice-versa. O pai não tem que tentar modificar os seus filhos. O que ele tem é que fazer a modificação íntima e servir de exemplo para os seus filhos, para seus cônjuges, para seus parentes, para seus amigos, para seus vizinhos, companheiros de trabalho, etc. e tal. Enquanto nós estivermos na teoria, nós estaremos patinando nessa evolução, não é, Henrique? É verdade. Você que está aqui pensando uma questão da identidade, né? A gente pega assim, um documento nosso de identidade, aquele documento nos representa. Então a minha ainda é verdinha, ainda tá ali, tem a fotografia, então é minha identidade. E aquilo nos representa. Então, eu estou identificado com o quê? Quando a gente leva isso para um outro âmbito de reflexão. Com o que eu estou identificado? Com que imagem, com que conceitos, com que valores, com que sentimentos? Então, quando a gente imagina um ser humano que está num estado de imperfeição ou de incompletude, a gente identifica perfeitamente que mundos como o nosso, de provas e expiações, ainda não é um mundo de regeneração, como o Renato lembrava no início, mesmo não dizendo essa palavra, mas era isso que ele queria dizer. Então é um planeta ainda vinculado a dor, sofrimento, a um passar o outro para trás, mas bem diferente do que já foi há alguns séculos atrás, como o João também comentou, simbolizando aí o período medieval, a época de Jesus. Quanto mais para trás, pior. Não é difícil a gente enxergar isso. Sim. Então, em todas essas épocas, o ser humano estava identificado e, de certa forma, apegado demais àqueles conceitos de identidade. O que em psicologia a gente chama de fusão cognitiva. Então, a gente está muito apegado a um conceito e é difícil você se deslindar daquilo ali, ou se separar daquilo ali. É preciso muito trabalho, muita conscientização para aquilo ir se afrouxando. A gente imagina assim, a gente entrecruza os dedos, que eu estou aqui com meus dedos cruzados, eles estão vendo, mas os nossos irmãos aí não. Mas a ideia é essa, a gente cruza os dedos, prende uma mão na outra, a gente vai saber o que é esse conceito de fusão cognitiva. Mas à medida que o tempo vai passando, as experiências, a gente vai afrouxando isso aí, vai se separando. E aí a gente consegue perceber outras coisas e se identificar com coisas superiores. A gente vai abandonando as identificações anteriores, a identidade com as coisas anteriores, por reconhecer que elas não são tão boas assim. E vamos nos identificando com coisas superiores. Assim, de pouco a pouco, a humanidade vai alcançando não só o olhar, mas também a experiência daquilo que é melhor. E aí o planeta vai modificando. A gente vai chegar naquele estado de mundo de regeneração tão sonhado, principalmente pelos espíritas, né, que usam esse nome mais especificamente, mas ainda não estamos lá. Como o Renato lembrou ainda há pouco, não estamos, vamos chegar. Mas os espíritos nos ensinam uma coisa muito importante. Isso nas revistas, da revista espírita, né, que o Renato estuda aqui. Quando a gente quiser entender aonde nós estamos, não devemos olhar para aquele que tem mais, seja conquistas materiais ou até mesmo um estado de felicidade. Mas olhe para aquele que tem menos, para você saber o que é que você tem de verdade. Senão a gente fica só olhando para o sonho do futuro, daquilo que os outros têm, e não consegue perceber, às vezes, o tesouro que temos em nós.
o pouco que a gente tem. O Renato simbolizou aí a questão do salário, né? Então, eu quero ganhar na Mega Sena, mas eu não percebo que com esse salário que eu tenho aqui eu consigo viver. Eu vou administrando, eu consigo pagar uma conta, pagar outra, protelo para frente, dividindo, parcelando, mas eu vou conseguindo pagar. E isso é também um sinônimo de felicidade, de prazer. Poxa, eu estou conseguindo. Quando for possível, em alguma outra circunstância, eu vou ter a experiência, né, de situações melhores. É isso aí, Henrique. A gente tem que fazer essa construção dentro da gente, construção dentro de nós. O Evangelho, ele só é perfeito quando aplicado em nossas vidas, não é, Renato? Sim, com certeza. Nós precisamos aprender isso, né? Uma hora nós vamos conseguir Com certeza. Né? Aprender que é desse jeito, né? Mas não tem aquela urgência e aquela ânsia que vai te levar a uma ansiedade que vai te prejudicar. Né? Inclusive falávamos disso, né, João? Exato. Mas tenha paciência com você, porque todos os ensinamentos do Evangelho são para ser aplicados em você primeiro, né? Não é para aplicar nos outros. Eu pego o Evangelho, não é, e aplico nos outros, não. Eu pego o livro e bato na cabeça dos outros. Não é desse jeito, né, João? Não é desse jeito. A gente precisa ter esse entendimento e ir amadurecendo nesse sentido, ajustando o que dá para ser ajustado, porque também não vamos conseguir fazer tudo numa encarnação só. Exato. Não vai acontecer desse jeito. Exato. Mas o importante é que eu tenha em mim já o conhecimento de que, distinguir o bem do mal. Isso já é um grande caminho, né? É verdade. E a gente vai aos poucos se sentindo mal em fazer o mal, e vai aos poucos se sentindo bem em fazer o bem. A gente vai percebendo que o bom é ver o outro melhor. Sim, não é? sim, com certeza. Isso é interessante nos trabalhos que você desenvolve lá no Bezerra. E hoje tem Bezerra de Menezes, né? Sim, vamos para lá daqui a pouquinho. Das 13 horas, né? Isso, exatamente. Mas já está aberto lá, inclusive, já 11 horas da manhã já está aberto. Não, é muito bom quando você vê uma pessoa chegando toda sofrida, toda cheia de problemas, etc. e tal, e conseguir fazer que em algumas semanas a pessoa consiga realmente levantar a cabeça e caminhar com as suas próprias pernas. Sim, nossa, isso é super importante, porque as dores as quais as pessoas carregam, né, e chegam pessoas lá com das mais diversas dores, né? É a dor da saudade, é dor que dói mesmo fisicamente por causa de uma enfermidade, não é? É dor na alma, não é? Enfim, nossa, são tantos e tantos os dramas, as dificuldades, não é? Queria tanto isso, mas não consigo compreender porque não tenho. E daí meto os pés pelas mãos, faço uma série de coisas erradas. Mas aí vai vindo a compreensão, vai vindo aquele banho que você leva quando chega, né? Aquele banho, nossa, que te faz sentir bem. Diz, olha, tem algo diferente ali que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar, que eu preciso buscar. E aí sim, é a sinalização do caminho, né, João? Verdade. Eles mostram o caminho pra gente. Olha, vem, né? Vem por aqui que esse aqui é o direcionamento correto. É isso. E como dizia o Henrique, essa colocação, esse amadurecimento nosso, essa possibilidade de nós realmente olharmos as coisas ao nosso redor com outros olhares, aí fica muito, muito diferente, muito melhor. Agradecendo ao Henrique, agradecendo ao Renato, vamos terminando o nosso programa de hoje, agradecendo a cada um de vocês que está aí participando do programa Luz na Penumbra, e daqui a pouco vai entrar no ar, logo às 9h30 da noite, o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós fazemos comentário a respeito do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós ainda estamos no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Estamos na parte daquele subtítulo Beneficência, onde há muitas mensagens de espíritos nos exortando à prática da caridade como realmente a nossa salvação para adentrarmos no reino de Deus. Hoje nós vamos estudar a mensagem primeiramente do Espírito Protetor em Lyon, 1861. E diz o seguinte: meus caros amigos, todos os dias ouço algum de vós a dizer: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem querer de saber se ficaríeis satisfeitos caso procedessem convosco do mesmo modo. A indulgência não é também caridade? Vós, que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. No que respeita à caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, colocar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que sejam pesados por ocasião de sua morte. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, Deus ordenou que lhes trouxesse os 2 sacos. Um era volumoso e estava cheio, deixando ressoar o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podia contar as moedinhas que continha. Este é meu, disse um, reconheço-o, fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre e, quanto nada tinha para repartir. Mas, surpresa, postos os 2 sacos na balança, o mais volumoso se mostrou leve, mostrando-se mais pesado o pequeno, tanto que se elevou muito o primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação e para que seu nome figurasse em todos os templos do orgulho, e ademais, dando, de nada se privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito por serem contadas as tuas esmolas para alguma coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Não deste esmolas, entretanto, praticaste a caridade, o que vale muito mais, fizeste caridade naturalmente, sem refletir que isso te fosse levado em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Bom, nesse exemplo aqui, ele está nos ressaltando a prática da indulgência. Esse item, como eu falei, tem como título A Beneficência, ou seja, fazer o bem. Tudo bom. Geralmente, nós ligamos a beneficência a algo pecuniário, monetário, material. Apesar de que nós podemos fazer o bem de outra forma, de forma moral, não há problema algum. Mas a maioria das vezes pensa nisso. Então, na pergunta 866 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: o que é a caridade no modo de Jesus? Como Jesus encararia a caridade? Então eles dizem benevolência, indulgência e perdão. Então, no caso, Jesus consideraria a verdadeira caridade a benevolência, a indulgência e o perdão. A benevolência é querer o bem do próximo, não é fazer o bem.
querer o bem dele, querer que ele se dê bem na vida, que ele tenha saúde, felicidade, tenha um bom trabalho, tenha um bom dia. Isso é querer o bem. Você pode fazer o bem de alguém sem desejar o bem dele. É verdade. Faz só para o cara se livrar da pessoa. Então não é bem assim. Então a benevolência é a caridade. O outro item é a indulgência, que ele está chamando a atenção disso para nós aqui. O que é a indulgência? É você compreender os erros dos outros, o modo dos outros, mesmo que seja um modo até desagradável para você, incomodativo, perturbador, até doído para você. Você tem que compreender, ser indulgente, é entender que a pessoa erra, falha, assim como você também falha, erra, e você mais quer que as pessoas sejam indulgentes com você, que as pessoas relevem suas pequenas faltas, suas manias, seus gostos. Todos nós temos isso. A gente quer que as pessoas, assim, entre aspas, nos aturem, como está lá naquela mensagem da irmã Rosária. Nós temos que nos aturar uns aos outros. Não é verdade? Então, ele está nos pedindo isso. Porque mesmo que você não tiver nenhum recurso econômico, financeiro, você praticando a indulgência e a benevolência, você está praticando a caridade. Sem contar com o terceiro item, que é o perdão. Perdoar as ofensas que eventualmente se receba. Aí fecha com chave de ouro. Então, trabalhando na benevolência, na indulgência e no perdão, nós estamos praticando a caridade. Mesmo que não tenhamos recursos financeiros, econômicos, materiais para isso. A outra mensagem que há aqui é de João em Bordeaux, 1861. A mulher rica, feliz, que não precisa empregar todo o tempo nos trabalhos de casa, não pode consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que ela compre com o que lhe sobra dos prazeres agasalhos para o infeliz que treme de frio, confeccione com as suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes, auxilie a mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Vocês vejam que ele está sempre dando, assim, os seus conselhos com base nas coisas daquela época. Primeiro que está na França, onde realmente no inverno é muito frio, neva, é complicado. Nós aqui não temos tanto esse problema. Mas ele fala das mulheres que, não tendo o que fazer em casa, porque estão cheias de empregados, podem fazer essas atividades de ajuda. Mas hoje em dia não é bem assim, que as mulheres hoje trabalham fora. Não era como naquela época. Então, as mulheres não trabalham em casa muitas vezes, mas tem que trabalhar na rua, para sustentar a família também, junto com o marido, ou são solteiras, não importa. Elas trabalham normalmente, toda mulher trabalha hoje, igual todos os homens. Então, pode ser que seja mais difícil para as mulheres hoje arrumarem um tempinho para esse tipo de atividade. Mas, se elas puderem, nem que seja 5 minutos por dia, se dedicar a isso, seria ótimo. Se elas não puderem, porque realmente não tem tempo, que elas peguem algum recurso econômico seu e ajude alguém que faça. Compre o material para alguém que tenha tempo de fazer. Às vezes uma amiga que não trabalha, que não precisa trabalhar, que não tem... Então, pode ter esse tempo para fazer. Você ajude com recursos de comprar o material para fazer, os agasalhos, essas coisas todas. Ou ajude no centro, com recurso para que o centro providencie quem faça. As próprias necessitadas podem vir a fazer, não sei. Então, há outras maneiras de fazer isso, que não necessariamente como naquela época dele, que as mulheres tinham outras atividades. Não é como hoje em dia, que elas estão aí, ombro a ombro com os homens, na lida diária ali de levar o pão de cada dia para casa. Né? E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco que possuís, dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, que é o teu único tesouro. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o produto das tuas vigílias e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás talvez algumas fitas e menos, mas darás calçado a um que anda descalço. E vós, mulheres, que vos
devotastes a Deus. Trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados não se destinem apenas a adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede a providência dos pobres que diz: Deus dá o alimento aos pássaros do céu. Que o ouro e a prata que se tecem em vossas mãos se transformem em roupas e alimentos para os que não têm. Fazei isto e vosso trabalho será abençoado. Todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas mundanas, fazei os seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao socorro dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todo gênero, venha também a vossa inteligência em auxílio de vossos irmãos, nem por isso será menor a vossa glória e haverá alguns sofrimentos a menos. Então ele está conclamando todo mundo, né? Até artistas, né? Escultores, pintores, poetas, todo mundo que puder dedicar um pouquinho da sua obra a angariar recursos para os necessitados, está fazendo um trabalho que agrada a Deus. Eu acho que não está errado. Nós pensamos bem, nós, por mais ocupados e atarefados que estejamos, sempre vamos poder ter uma sobrinha de alguma coisa para ajudar os mais necessitados. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertenceis, tendes alguma coisa que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos tenha concedido, deveis uma parte do que Ele vos deu àquele a quem falta o necessário, porque em seu lugar muito gostarias que o outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas os vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houver de semeado em benefício deste mundo. João Bordeaux, 1861. Então, gente, nós terminamos aqui esse subitem da beneficência e todas essas mensagens nos conclamam a beneficência, ou seja, a praticar a caridade, fazer o bem ao próximo. Uma chamou mais a atenção da parte da indulgência, mas no fundo está nos pedindo que nós sejamos caridosos com os outros, nos condoamos da dor do próximo, vamos fazer o possível, mesmo que seja pouquinho, para diminuir o problema de cada um. Porque se cada um fizer um pouquinho, acaba no todo sendo muito. E se todos nós estivermos trabalhando nesse sentido, tenho certeza que o mundo ficaria bem melhor. Nós não vamos nos privar de nada, nada não vai nos fazer falta, gente. Não vamos tirar de nada dos nossos filhos para dar. Vamos tirar um supérfluo, algo, vamos deixar de comprar uma roupa nova, entendeu? Deixar de jantar fora e tomar um vinho mais caro, tomar mais barato. Tudo bem, não vai nos fazer falta nenhuma. Se nós pensarmos um pouco, eu reconheço que nós temos uma dificuldade, estamos atarefados, ocupados com as nossas preocupações, e que é a nossa obrigação. Estamos aqui para cuidar da nossa vida, daqueles que Deus destinou sob nossa custódia. Estamos tentando fazer. E isso toma tempo, toma a nossa mente. Ocupa espaço a nossa mente. A gente não deixa de fazer porque não sejamos caridosos, nem egoístas. Não é isso. A gente faz porque não se lembra, esquece. Na boa. Então por isso que eu falo, peço para a irmã Cara, vocês ficarem lembrando a gente toda hora, ó, vai lá aquele ali, vai lá e ajuda. Eu pelo menos não teria constrangimento nenhum se eu sentisse esse toque. De ajudar. Se tivesse alguém que está precisando, pode ir lá pedir o Antônio que de repente ele vai te ajudar. Pode me pedir. Se eu tiver como, eu vou fazer. Se eu não tiver como, eu vou correr atrás de alguém que possa fazer. Entendeu? Agora eu também tenho, sou como vocês, todo mundo. Eu sou comodista, né? Fico na minha lá, dificilmente vou me lembrar de fazer. Agora eu sei que há pessoas que não estão o tempo todo pensando no próximo, ajudando. Eu vejo nos nossos centros os colaboradores, trabalhadores lá, dedicados. Eu louvo muito essas pessoas, aplaudo o trabalho deles, porque eu não tenho esse jeito. Reconheço que é uma falha. Então eu peço ajuda aos espíritos aqui para que me soprem no meu ouvido, apesar de eu não ouvir bem
mas puxa minha orelha, de forma que eu possa me lembrar também de praticar a beneficência, praticar a indulgência, o perdão, querer o bem das pessoas. Isso a gente tem que se esforçar, mas não é vergonha nenhuma pedir ajuda para isso. Afinal, nós estamos pedindo ajuda para seguir os mandamentos do Cristo. Nós reconhecemos que nós não temos condições sozinhos dar conta da tarefa. Então, pedir ajuda não é desdouro nenhum, não é vergonha nenhuma. Se nós estamos dispostos a dar ajuda aos outros em umas coisas, podemos pedir ajuda aos espíritos nessas coisas que nós temos falta. Se nós temos falta disso, vamos pedir ajuda. Eu não vejo nada demais nisso. Aí sim, nós vamos estar participando de uma grande corrente de solidariedade universal, planetária, para diminuir a carga pesada que é a atmosfera do planeta. Essa carga pesadíssima que leva pessoas a cometer atos terríveis que nós acompanhamos pelo noticiário, porque a nossa vibração está terrível. Então, cada vez que nós praticamos um gesto de amor, de caridade, diminui essa carga pesada na qual o planeta está envolvido. Hoje nós vamos ficando por aqui. Desejo a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.